Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Yolanda e no vídeo de hoje eu vim gravar uma resenha, um resumo de um livro que virou assim um favorito muito grande, que tem um lugarzinho no meu coração, que é Coraline, do Neil Gaiman. Eu vou falar alguns detalhes da edição, sobre o autor, depois eu vou falar sobre a história mesmo em si do livro Coraline e também vou falar algumas pequenas curiosidades sobre a animação e muitas outras coisas. Então antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você se cadastre com o meu link no Cuponomia, que é um site de cupons de desconto, então ele vai te dar desconto em compras na internet. Se cadastrando com o meu link que está aqui na descrição, você ganha R$ 5 e já me ajuda muito. E também queria pedir para que você compre com o meu link na Amazon, que vai me ajudar também. E você não paga nada mais por isso, então você entra no link da Amazon, que está também aqui na descrição. Você escolhe algum livro, um CD, alguma coisa que tenha na Amazon. Aí você finaliza essa compra e não paga nada mais por isso. E ainda está ajudando o canal. Então, desde já, eu agradeço bastante a vocês que se cadastram com o Cuponomia com o meu link e usam o meu link da Amazon. Muito obrigada. A edição que eu tenho é essa edição da Intrínseca, que é a mais famosa agora, né? Antes tinha algumas edições que eu não gostava. Ele tem esse corte roxo e sério, gente, essa edição, assim, é linda. E assim que eu vi essa edição do Coraline, eu já gostava muito da história por causa da animação, né, do filme que tem. Então eu, assim, gente, vai ser uma das minhas próximas leituras. Aí eu ganhei esse livro da minha madrinha no meu aniversário. Inclusive eu fiz até um unboxing dele. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, em algum lugar, que eu nunca sei onde é que é. Depois eu falo um pouco mais sobre as minhas impressões, mas primeiro eu vou mostrar todos os detalhezinhos dessa edição. Ele tem um verniz localizado, eu acho que é esse o nome aqui, na Coraline e no gatinho. Ao fundo tem a mansão, né, a casa que ela mora, onde se passa a história. E essas ilustrações são do Chris Riddle. Essa é a lombada, tem o nome do autor, o nome do livro e a logo da Intrínseca. E aqui atrás tem a outra mãe numa janela e um pouco da sinopse e um pouco da história aqui em cima. Por dentro tem essa folha de guarda assim lindíssima, dos dois lados, ó. Ao todo ele tem 224 páginas. Antes de começar os capítulos, tem isso daqui, ó, capítulo 4. Tem meio que uma citação daquele capítulo, uma ilustração aqui e o começo dos capítulos também tem ilustrações. Assim que a gente abre o livro, já tem essa parede de tijolos, que também tem a ver com a história. A introdução do Neil Gaiman, que é super importante também. Eu amei essa introdução. Aqui o capítulo 1. Ah, e eu esqueci de mostrar que quando você passa essa folha de guarda, você se depara com uma ilustração lindérrima da Coraline e da família dela, né? Então, essa edição aqui, gente, super vale a pena comprar ela. Agora eu vou falar um pouco sobre o Neil Gaiman. Aqui atrás também tem algumas informações sobre ele. Aqui atrás também tem algumas informações sobre ele. E ele é um autor britânico. Algumas obras que ele publicou foram Stardust, que também tem um filme super famoso, e o Livro do Cemitério. Eu tenho muita curiosidade para ler esses outros livros dele, porque eu gostei demais da escrita dele, super fluida. Eu acho que foi o livro mais rápido que eu li na minha vida. E o ilustrador é Chris Riddle, e eu acho as ilustrações dele muito bonitas, porque passa a vibe mesmo do livro, sabe? Essa coisa mais sombria. O gênero desse livro é fantasia, é uma fantasia sombria. Então eu acho que o ilustrador passa muito esse aspecto sombrio que o livro tem, e ele passou nas ilustrações dele. Já no começo você se depara com uma introdução, que é do próprio Neil Gaiman. Ele fala um pouco sobre a casa que a Coraline Jones mora. Foi uma casa que ele já morou e que inspirou ele a criar essa história, mas ele só veio terminar muitos anos depois. Ele já tinha até saído dessa casa quando ele terminou o livro de Coraline. E uma curiosidade super legal é que o nome do livro ia ser Caroline, mas ele digitou errado, saiu Coraline, e ele deixou esse nome porque ele sabia que era uma pessoa e que a história dela precisava ser contada. Foi mais ou menos assim que ele colocou aqui na introdução. Eu achei super legal, porque a gente meio que se pergunta por que o nome dela é Coraline e não Caroline. Então, aqui está a explicação
nesse nome meio diferente. Na introdução ele também conta como foi escrever Coraline, os períodos que ele passou, e também um pouco da animação slow motion. Ele disse que gostou muito da animação, então é bem importante você ler a introdução antes de você adentrar mesmo na história de Coraline. Então, eu acho importante, eu recomendo que você leia mesmo a introdução antes de ir para o livro de Coraline. Agora vamos para a parte da resenha. Coraline Jones era uma menina que havia se mudado para essa mansão aqui. Essa mansão tem vários proprietários. A família dela era dona só de uma parte. E aí a gente conhece os outros vizinhos dela, que são a senhorita Spink e a senhorita Forcible. E eu não tô lembrada do nome do vizinho de cima dela, que tem aquele circo de ratos e tal. Quem já assistiu a animação, quem já leu o livro, provavelmente vai lembrar. Mas eu não tô lembrada do nome dele. Mas tem um apartamento vizinho a ela que é vazio. Coraline tá bem entediada, ela não sabe o que fazer. Tudo para que o tédio dela passasse, mas ainda assim ela fica meio brava, meio entediada, porque ela acha que os pais não ligam muito para ela. O pai vive muito trabalhando, então ele não dá muita atenção para ela. A mãe meio que não faz o que ela quer, sabe? E aí, para passar o tempo, ela gosta de explorar lá fora. Ela é muito curiosa, então ela gosta de explorar fora da casa e explorar dentro da casa também, porque é uma casa assim enorme, né? Então ela gosta mesmo de explorar. E ela fica muito curiosa para saber o que tem num apartamento vazio depois que ela acha uma porta que dá para uma parede de tijolos. Como a mãe dela disse, tem uma parede de tijolos. E aí ela pede a chave, a mãe não dá, alguma coisa assim. E ela fica muito curiosa para saber o que tem no apartamento do lado, mas eles não têm a chave da porta principal do outro apartamento. Eles só têm essa chave dessa porta que liga os dois, só que tem uma parede de tijolos no meio, então a chave não serve para nada. Um dia a Coraline vai dormir, mas ela escuta alguns barulhinhos quando ela vai olhar a porta que dá para uma parede de tijolos. Tá entreaberta, mas ela tem certeza que a mãe dela tinha deixado a porta fechada. Então ela fecha a porta, volta a dormir, tem alguns sonhos estranhos, mas até aí tudo bem. Mas chega um dia que a mãe dela vai precisar sair de casa e o pai dela também tá trabalhando, então ela vai ficar sozinha em casa. E aí ela pega a chave daquela porta. E aí, quando ela abre, ela se depara com um túnel ao invés da parede de tijolos. E ela, como é muito curiosa, decide atravessar esse túnel. E ela sabe que está fazendo algo de errado, mas a curiosidade não deixa ela parar, então ela segue em frente. E aí ela acha uma sala igualzinha a dela, com os mesmos móveis, as mesmas decorações, só que com algumas coisas diferentes. E detalhes, assim, interessantes, sabe? Coisas interessantes, assim, estavam diferentes. E aí aparece uma mulher muito parecida com a mãe dela, tipo, é como se fosse a mãe dela, mas com os olhos de botões. Então ela fica meio assustada na hora. Só que a mãe e o pai, que é chamada de a outra mãe e o outro pai, eles são super gentis com ela, são assim maravilhosos. Ela vê a diferença, né, dos pais verdadeiros para esses outros pais. Só que esse outro mundo é cercado de perigos. Tem muita coisa ali estranha envolvendo essa mãe, de onde que ela veio, o que ela quer. Vai acompanhar ela aí meio que enfrentando esses perigos, tentando também sair deles. Ela vai contar sim com a ajuda deste gato e as vizinhas dela que moram no porão ajudam muito ela também. Então eu acho que elas são sim personagens importantes nessa história. Passado algum tempo, ela começa a achar que talvez aquele mundo não seja tão bom quanto parece. Agora eu vou falar o que eu achei sobre esse livro. Eu achei um livro super fofo, é literatura infanto-juvenil. Assim, gente, favorito demais da minha vida, assim, muito bom mesmo. Ele traz um ensinamento, assim, nossa, a moral dele, assim, no final da história, sabe? Aquela moral no final da história é muito incrível, muito incrível. Tipo, ele te dá um monte de ensinamentos e que você vai levar para a vida inteira, e eu acho isso super importante. Tipo, você dá valor ao que você tem. Eu li esse livro super rápido, muito bom de ler, gente. Eu recomendo para todas as idades, para todo mundo mesmo. Como eu já falei, a moral que ele tem, assim, é incrível. Ele foi um favorito do ano, se não, assim, da vida. A história meio que permanece com você. E sempre eu tenho vontade de reler ele. Me conectei tanto com a história, com a Coraline em si e com os outros personagens também, mas principalmente esse gatinho aqui maravilhoso. Vocês devem estar pensando assim, mas como assim, gente, um gato? Como assim um gato importante para a história?
Mas esse livro é, assim, perfeito. No final, ele chega até a ser fofo, sabe? É um livro sombrio, mas que também é fofo, então... Ai, gente, eu amo. E agora eu vou passar a falar sobre a animação. É importante avisar que tem algumas coisas que são diferentes da animação aqui no livro, mas que, assim, eu acho que o livro, pra mim, foi muito melhor. Eu não sei explicar, mas tem uma. A escrita do Neil Gaiman é muito, muito interessante. Faz você querer ler mais. Eu paro para reler alguns trechos e eu ainda sinto aquele mistério, aquela coisa para ser descoberta, sabe? Eu gosto muito da escrita dele, gente. E uma coisa que eu meio que fiquei assim, com medo antes de ler o livro de não gostar dele, foi porque na animação existe um personagem assim, super fofo que é o amigo dela na animação, né? Eu vou deixar algumas fotos deles aí. Mas em Coraline, ele não existe. No livro de Coraline, ele não existe. Porém, foi uma coisa que eles adicionaram no filme que eu gostei muito. Então, tem alguns detalhes da história, assim, que mudam no filme mesmo. A história é a mesma, sabe? Só que mudam alguns detalhes. Então, resumindo, eu achei a adaptação bem fiel. Então foi isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações para não perder vídeos novos. Me sigam nas minhas redes sociais, que eu sempre deixo aqui na tela e na descrição. É isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Essa foi a minha resenha de Coraline. Um beijo, tchau!